Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? E aí, pessoal, demorei muito. E aí, vamos começar o nosso tema de hoje, nosso estudo, tá? Graças a Deus, né, pessoal? A gente só pode estar aqui, a nossa consciência está aqui nessa realidade porque o nosso corpo, né, pessoal? A gente tem um corpo aqui físico, o qual a nossa consciência está atrelada a esse corpo. Por isso, pessoal, precisamos cuidar desse corpo, tá? Ele também é importante, tá, pessoal? E às vezes a espiritualidade, né, está nos dando misericórdia, sabe? Muitas coisas que acontecer com o nosso corpo, a espiritualidade está nos auxiliando, nos ajudando para nos manter nesse corpo. Porque ele precisa, como é que se diz? Precisa que a gente fique aqui, nessa realidade, para fazer o trabalho que ele determinou para fazer, tá, pessoal? Porque se a gente deixar o corpo virar um espírito, a gente não pode mais interferir como a gente está interferindo aqui. Eu não posso gravar a mensagem aqui para você já viu um espírito aqui gravar a mensagem. Eu não posso, vocês tudo vão correr. Samuel, o espírito, então, vocês vão tudo correr se acontecer isso, entende, pessoal? Então, por isso que a gente precisa de um corpo, porque vocês vão identificar outro ser humano que tem um corpo, né? Uma alma, um espírito. Então, é isso, pessoal. Por isso que a gente precisa também, a espiritualidade está nos mantendo aqui no corpo, tá, pessoal? Para um determinado tempo, né, pessoal? Porque consequentemente, a gente, quando cumprir a nossa função nessa realidade, a gente vai deixar, né? O corpo vai deteriorando, tá? Porque esse corpo ainda não é um corpo eterno, tá? Não é glorioso como o de Cristo. Então, a gente está deteriorando para deixar o corpo, tá? Toda propensão é para a gente deixar o corpo, tá, pessoal? Mas é isso. Quando a gente melhora espiritualmente, melhora a frequência, o corpo ele vai se estruturando melhor fisicamente, vai aguentando mais tempo, tá? É isso, tá, pessoal? Antes de começar o meu tema aqui, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Porque eu vi aí que vocês estão comentando, vocês estão gostando do vídeo, né? Graças a Deus, tá, pessoal? É a espiritualidade tocando em vocês. E tem muitas pessoas, tá, pessoal, precisando, sofrendo, né? Aqui nessa realidade, né? Por um monte de coisa, tá, pessoal? Eu não sei o seu sofrimento, tá, pessoal? É N sofrimento, muitas pessoas estão passando. E a espiritualidade pode ajudar você nesse processo, você entender o que é que você está fazendo aqui, por que, que isso está acontecendo. Então, a espiritualidade vai lhe dar um escabouço, né? Vai lhe dar conhecimento para você entender isso, tá? E que sua vida não se resume só a essa realidade, tá, pessoal? Entende? Você precisa entender isso, tá? Então, muitas pessoas sofrendo, então ela vem buscar uma palavra, né? Eu leio aqui a palavra de Deus, vem buscar um conforto, e ela vê a frequência aqui boa, né? Ela quer se sentir bem, então tem muitos acessando aí meus vídeos, tá? Eu espero que continue, tá, pessoal? Porque aquele que despertou verdadeiramente, ele entrou num processo
de purificação da alma dele, tá? Quando você desperta, é a espiritualidade, é Deus, né? É Cristo lhe chamando para essa purificação. E você tem que atender, pessoal. O negócio de tudo é você não endurecer o coração, permitir entrar nessa frequência mais elevada, tá? Eu sei que a maioria das pessoas estão numa frequência ainda de baixa vibração, tá? Porque a Matrix preparou para que a humanidade ficasse nessa frequência mais baixa. Mas aqueles despertos estão fazendo agora o quê? Começando a chamar vocês para o despertar, para elevar essa frequência. Tá, pessoal? Temos que sair daí, tá? Aumentar essa frequência. Então, com essas virtudes elevadas, dimensionais, para a gente melhorar também, tá, pessoal? Muitas coisas, tá? Então, por que eu estou dando essa introdução toda aqui, pessoal? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar ou não? Ou vai. Não vamos começar? E aí, pessoal? Então, qual é o tema de hoje que a gente vai falar? Né? Estou mastigando a partilha aqui para não ter soluço, né, pessoal? A partilha de magnésio, né? Ela tem um gosto de hortelã também, junto, né? Traz até um bom hálito, tá, pessoal? Então, vamos lá, qual é o nosso tema? O que é, né, a purificação da alma? Então, eu falei aqui, né, na introdução, já dei a introdução. O que é essa purificação da alma, pessoal? A Bíblia também fala, né? Nas purificar. Mas como é que se purifica essa alma? O que é isso? O que é isso, né? Porque muitos religiosos falam, mas não explica verdadeiramente como é que acontece isso. É se lavar, como no batismo, botar Eva, não sei o que. Você está lavando o corpo. Mas como é que limpa lá, purifica a alma? Entende, pessoal? Tem pessoas que não sabem isso, mas está tudo certo. Então, venha aprender, venha ouvir aqui como é que se diz? O estudo aqui, pessoal. Tá? Porque vocês não fazem essa pergunta para os pastores. Eu sei disso, principalmente as pessoas que é de grupo religioso, tá? E aí eu coloquei, e por que temos que entrar nesse processo de limpeza espiritual? Então, a purificação é uma limpeza espiritual, tá, pessoal? Por que a gente tem que entrar nesse processo? É um processo que a sua consciência ela entra na purificação. Como é que ela entra? É quando você desperta para perceber isso, pessoal. Começa a buscar se alinhar com frequência mais evoluída, começa a deixar frequência de baixa vibração. Não interessa mais ambiente. Então, uma pessoa que é desperta, ela deixa ambiente pesado, energias pesadas com outras pessoas. Ela começa a observar isso para ela ir se limpando, porque já sujou. A gente já está sujo. Você está aqui no browser, já está sujo. Então, agora o negócio é você limpar a alma agora. Por que tem que limpar a alma, pessoal? Por que tem que purificar? Porque senão você não vai, como é que se diz? Se achegar a Deus, pessoal. Você via que o povo lá de Deus, o povo de Israel, você vê que ele, antes o sacerdote para entrar no lugar santíssimo,
era onde a presença de Deus estava, né? A arca da aliança estava ali. O sacerdote tinha que fazer a purificação, um trabalho de purificação, porque se tivesse ainda alguma coisa errada, quando ele entrava lá, ele era fulminado. Caía duro lá, tá? Então, não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Então, tem que haver uma purificação, tá? E essa purificação agora, na nova aliança com Cristo, é a purificação da alma. Porque o sacerdote, ele se limpava ali, aí não podia ter mágoa nem nada, ele se preparava uma semana para ele entrar no lugar santíssimo para oferecer as ofertas ali, o sacrifício do povo, tá? E ele entrava, sabe como? Com a corda amarrada no pé. Porque se ele tivesse algo impuro, tá, pessoal? Ele caía duro lá. Aí quando o pé caísse duro lá, o povo diz, eita, ele caiu. Caiu duro. Aí vinha, arrastava ele pela corda, tirava de lá para enterrar o homem. Entende? Você vê que não é brincadeira, pessoal. Então, existe uma preparação para você se purificar a alma. Mas como é que faz isso agora, irmão Samuel? Né? Vamos ver aqui. Primeiro vamos saber o que é a purificação da alma. Então, ele fala, a purificação da alma é um processo de liberação de registros vibracionais que impede a consciência de manter a sua integridade energética e o seu alinhamento com a origem espiritual. Então, pessoal, ele fala que a purificação da alma é um processo de liberação. Então, você vai liberar energias densas, né? Que são um registro vibracional que está na sua vibração, que impede a consciência de manter sua integridade energética. Então, de manter um funcionamento ali, você funcionando bem energeticamente. E também está impedindo você de se alinhar com a origem espiritual. Então, com o seu verdadeiro eu espiritual. Está impedindo. Então, está impedindo de você se conectar com a espiritualidade. Então, todos os traumas, coisas que acontecem, isso impede de a gente ter um alinhamento espiritual e, consequentemente, impede de a gente ter um crescimento espiritual. Sem se purificar, pessoal, tá? Mas ele fala que é um processo vibracional. Então, se está falando de vibração, falando de energia. Energia, né, que está impedindo a gente de caminhar. Então, se você discute com uma pessoa, aí você fica com mágoa dela, né? E aí você não quer perdoar a ela. Então, quando fala dela, quando você vê ela, começa a mexer com você. Então, é essa energia, essa vibração tá lá e precisa ser cuidado. Entende, pessoal? Aí ele fala, trata-se de uma reorganização profunda que atua sobre as camadas sutil do ser. Né? Camada da alma é uma camada sutil, dissolvendo padrões acumulados por experiência, escolha e conexão que geraram desequilíbrio. Então, cada escolha que a gente tem, são aqueles padrões acúmulo que estão no nosso ser, no nosso campo sutil, que é na nossa alma. Então, foi o exemplo que eu dei. Se você discute com uma pessoa, aí você guarda mágoa, então você está guardando aquela energia que pode impedir você de avançar espiritualmente. Por isso que Cristo ensinou para a gente ler o versículo ontem, né? Para Pedro, eu devo perdoar 7 vezes? Ele disse não, 70 vezes 7.
Entende? A gente, por quê? Para que a gente não crie esse bloqueio, tá, pessoal? Cristo ali estava mandando fazer isso. Poxa, parecendo que é uma coisa assim, poxa, o cara faz coisa com a gente tem que perdoar. Não é por ele, é por você, pessoal. É por isso que é difícil entender as coisas que Cristo ele está falando uma coisa bem à frente da gente aqui, tá? É uma coisa bem à frente. Então, por isso que até hoje, tá, pessoal, o ensinamento de Cristo, dos apóstolos, são para a gente reparar, pessoal. Então, aquela conexão gerou um desequilíbrio, né? Aí ele fala, a purificação da alma não é um ato isolado, mas um movimento progressivo de limpeza interna. Então, é uma limpeza dessas energias, dessas vibrações que estão ali, que favorece a expansão da consciência e o retorno à sua essência. Então, quando você limpa, você se retorna à sua essência, à sua espiritualidade. Aí você se conecta a Deus, pessoal. Sem isso, tá? Sem a purificação da alma, se não deixar fazer Cristo fazer esse trabalho, a espiritualidade trabalhar no seu ser, não vai se conectar com Deus. É por isso que eu ficava olhando lá os pessoal no grupo onde eu estava, né? Muita gente com mágoa, com ódio, pessoal, do outro irmão. Eu digo, como é que você pode se conectar com Deus assim? Por isso que João, né, escreveu lá, aquele que não ama o seu irmão que não vê, como é que pode amar Deus que não vê? Entende? É por isso que ele escreveu isso. Então, não pode, pessoal. E eu passei por grupo e vi muitas situações dessa, pessoal. E eu aposto que tem agora pessoas que estão no grupo aí e tá assim, pessoal. Mágoa, então, precisa passar por essa purificação, que é Cristo, é que vai nos limpar disso aí, pessoal. Tá? Senão a gente não expande a consciência e não retorna à nossa essência divina. A gente não retorna a ela. A gente não se conecta à nossa espiritualidade. Se não acontecer isso, não tem como, tá, pessoal? Aí ele fala, purificação da alma também representa um estado de refinamento contínuo. Então, você vai passar pelo estado, você vai ser refinado pelo fogo, tá? Em que a consciência aprende a identificar o que não sustenta mais sua evolução. Então, você vai começar a identificar as energias que essa não está contribuindo para a sua evolução. Então, energias baixas, aquela pessoa que despertou, ela tem consciência disso, ela começa a se liberar disso. Então, se você despertou, trabalhe. Se tem alguma coisa, mágoa, ressentimento, tem problemas, tá? Que está aí na alma, isso está sujando a sua alma. E você precisa entrar nesse processo de limpeza espiritual, que é a purificação da alma, para você se conectar com a sua espiritualidade. Tem muitas pessoas aqui que estão tendo dificuldade em se conectar à espiritualidade dela por causa disso, pessoal. E você tem que trabalhar isso, né? Isso pode ser em uma terapia, porque tem pessoas que passou por trauma aí, tá, pessoal? Pesadíssimo, tá? Passou por trauma, dificuldade na vida, tá? Que levou ela a ficar com esses problemas aí internos. Mas precisa cuidar. Você vai ficar, como é que se diz? Com isso aí até a sua morte, pessoal. Você precisa cuidar disso para você se conectar com a espiritualidade, se tornar um ser espiritual, uma pessoa melhor. Você precisa fazer isso. Então, terapia, terapeutas energéticos, psicólogo. Você, quando busca isso, se buscar a espiritualidade, buscar um grupo a trabalhar
estudar essas coisas. Então, quando você faz isso, você está querendo melhorar. Tá? Precisa melhorar, né? Senão, vai ficar aí nessa bagunça aí, tá, pessoal? Aí ele fala, liberar essas cargas com clareza e se recepcionar vibracionalmente. Então, temos que liberar carga aí, cargas pesadas. É por isso que Cristo falou, né? Vinde a mim todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e darei descanso a vossas almas. Então, é Cristo que vai tirar essas cargas das suas costas e vai dar descanso a você. A alma está carregando um peso aí. Você está sujo, a alma está suja pelas coisas, então tem que purificar, pessoal. Cristo chama para tirar essas cargas de você. Ele vai trabalhar aí, tá? Purificar. Ele é que vai batizar você com fogo, né? Para purificar isso, para que sua alma esteja limpa, para você se conectar com a fonte, se conectar com Deus, o Todo-Poderoso. Agora, tem gente que quer se conectar com Deus Todo-Poderoso, mas de qualquer jeito. É de qualquer jeito? Não existe isso. Eu não sei para onde vocês inventaram isso, tá? Não existe isso, pessoal. Entende? Aí ele fala, esse processo não depende de rituais, então, não depende de você fazer rituais aí que muitos grupos religiosos mandam, tá? Rituais externos, nem de prática complexa, mas de sinceridade. Então, o que é que você tem que ter? Sinceridade, pessoal. Presença, escolha consciente, então tem que estar consciente de interromper repetições que mantêm um campo fragmentado. Então, de práticas até, né, pessoal? Por isso que a gente tem que deixar algumas práticas que vai fazer com que a gente baixe a frequência, fique em uma frequência densa e não favoreça a essa purificação da alma. Então, a gente tem que estar consciente disso, ter uma sinceridade disso, né? Para que esse processo aconteça, tá? Aí ele fala, purificação da alma é um processo de remoção dos resíduos vibracionais, então, daquelas energias negativas, que se acumulam ao longo da experiência da consciência. Então, eu nasci aqui nessa realidade, né? A minha consciência está aqui. Então, já aconteceu várias coisas aqui, tá, pessoal? Que me magoou, tentando sujar a minha alma. Então, através ao longo da nossa vida, experiência aconteceu. E tem pessoas que passou por experiência muito, muito pesada. Precisa de uma ajuda mais de perto, tá, pessoal? Eu passei pelas minhas experiências, tá? Mas eu consegui aqui, com a ajuda da espiritualidade de Cristo, me livrar dessas coisas. Para eu poder me conectar com a minha espiritualidade. Senão, não vai, pessoal. Não adianta. Mas eu vou participar. Todo dia eu vou para o grupo religioso. Não adianta. Você vai estar indo como para um clube, né? Conhecer as pessoas, bater um papo, cantar umas músicas na igreja e depois vai vir. Mas não tem mudança, não tem limpeza, não. Não resolve, tá? Aí ele fala, esses resíduos são gerados por emoções não resolvidas. Então, aí como é que você purifica a alma, tá? Pensamento repetitivo, então, pensamento repetitivo negativo, né? Vínculo desarmônico, né? Então, tem um vínculo aí afetivo que está em desarmonia e padrões de comportamento que enfraquece o campo energético. Então, padrões de comportamento, então você tem um comportamento de sempre estar na energia baixa. Uma pessoa que bebe, fuma, sai aí com qualquer um. Então,
esse padrão de comportamento está levando você a sujar a sua alma. Sujando. Então, como é que você vai se achegar a Deus? Com a alma suja. Não tem como, tá, pessoal? Não tem, não pode acontecer a ligação sua com Deus, tá? Aí ele fala, a alma nesse contexto é compreendida como um núcleo sutil que registra e sustenta a trajetória evolutiva da consciência. Então, a alma resiste a tudo. Então, tudo fica na nossa alma, pessoal. Fica o registro. Então, todas as coisas que acontecem aqui nessa realidade, a alma está registrando. Entende? E por isso que quando for uma coisa pesada, né, pessoal, precisamos cuidar. As pessoas só vão cuidar, tá? Vão procurar ajuda terapêutica quando atrapalha a vida dela aqui. A vida física. Ela não consegue lidar com as coisas. Aí ela vai procurar ajuda. Aí ele fala, a atuação vibracional da purificação da alma acontece por meio de liberação desse registro denso. Então, dessas energias que ficaram ali na sua alma. A purificação é essa, é para você liberar isso aí. Por isso que Cristo está ensinando, perdoa, né? Ama o seu próprio. Por isso que ele está ensinando. Para que você não fique preso, isso não fique sujando a sua alma, porque ele sabe, senão aí você não vai se conectar com Deus. Entende, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Cadê? Ele fala, permitindo que a energia volte a circular com fluidez e coerência. Então, quando você libera, a sua energia volta a circular no seu campo vibracional, né? Com mais fluidez, então sua consciência vai estar leve. Por isso que quando uma pessoa trabalha a espiritualidade dela, ela se sente mais leve, tá? Ela libera a mágoa, ela entra numa vibração. Então, ela tá livre. Só assim você vai estar livre aí, tá? Se você ficar atrelado a isso, você ainda está preso às coisas da matriz. Aí ele fala, isso não significa apagar o passado. Então, não pode, tá? Significa que você vai estar livre mesmo com a coisa que já aconteceu. Né? Ele fala, mas transformar a forma, transformar como ele influencia o presente. Então, vai transformar agora, você vai ter outra visão, como você vai se comportar no presente. O passado que aconteceu, já aconteceu, pessoal. Não tem como... como é que se diz? Não tem como fazer isso ser de outra maneira. Já aconteceu, está registrado na sua alma. Agora, o que é que você tem que fazer? É começar a trabalhar isso aí, liberar, para que você no presente agora viva de outra forma. Né? Por isso que quando eu lembro aqui de uma experiência que eu tive, eu começo a dar risada, pessoal. Tá? Isso não tem efeito negativo mais em mim. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Que essas coisas não têm efeito negativo. Aí ele fala, cadê, pessoal? Onde eu parei aqui? Forma do presente. A consciência, né? Ao entrar em estado de purificação, então quem entra nesse processo? A sua consciência. Por isso que ela tem que estar desperta. A consciência, ao entrar em estado de purificação, reconhece o que carrega, interrompe repetição e desfaz as amarras que mantêm ciclos em aberto. Esse movimento não é mental, mas vibracional. Então,
é tanto com a mente como usando a emoção. Ele envolve presença plena diante de conteúdo que precisa ser liberado. Então, depende também, tem que vir uma emoção forte para combater aquela emoção, pessoal. Liberar aquela emoção. E esse é o trabalho de Cristo, é o trabalho da espiritualidade. E você tem que deixar, tá? Mas o quê? A sua consciência tem que entrar nesse estado de purificação. Como é que entra? É quando você desperta a consciência. Você começa a abrir o coração para Cristo. Ele está lá, ó. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, né? E cearei com ele e ele comigo. Porque você vê, antes de a ceia que Cristo fez com os apóstolos, antes dos apóstolos cear, o que é que Cristo fez? Lavou o pé dele como uma purificação. E aí, por isso que Pedro falou assim, ó, Senhor, se você não me lavar inteiro, eu não vou participar. Ele diz, aquele que já está limpo, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, Cristo sabia que ele já estava preparado para aquela comunhão da ceia. Então, aquele que vai cear com Cristo, ele precisa estar purificado. Nenhum impuro participa da mesa, né? Com Cristo. Ali ele não vai cear com Cristo. Você tem que abrir, permitir essa purificação para que Cristo ceie com você. Acontece aí, na sua consciência. É espiritual, pessoal. Por isso que a ceia é espiritual, não é esse físico. Ali era uma simbologia que Cristo estava fazendo, o que ele ia fazer dentro de cada pessoa que se entrasse nesse estado de purificação. Por isso que ele limpou, primeiro através da palavra, e depois aí limpou os pés dos apóstolos, e aí depois foi cear com ele. Você viu aquele que estava impuro, que foi, como é que se diz? Como é que se diz? Esse Judas Iscariote, ele fez o que fez. Você sabe da história, né, pessoal? Então, não estava com o coração puro. E Cristo sabia disso. Cristo disse, faz o que você tem que fazer logo aí, tá? Esse coração aí, que tá duro aí, tá endurecendo, não quer deixar a Cristo purificar esse coração. A palavra não entra. Então, quando a pessoa não deixa a palavra entrar, não vai se purificar, tá? Aí o que mais que ele fala, pessoal? Interrompe rapidez o ciclo aberto. Ele fala, esse movimento não é mental, mas vibracional. Ele envolve presença plena diante do conteúdo que precisa ser liberado. Ao que mais? O campo vibracional, durante esse processo, passa por uma reorganização intensa. A purificação só acontece quando há aceitação real daquilo que precisa ser transformado. Então, quando você aceita a Cristo, ele começa a transformar. Você começa a aceitar aquilo que é real, que é Cristo. Ele começa a transformar você, pessoal. Ele começa a reorganizar a sua frequência para você estar purificado, para você cear com Cristo. Senão, não tem ceia. Então, a ceia não é essa aí que você vai para o grupo religioso tomar aí, né? Domingo aí, né? A ceia não é isso. A ceia acontece dentro de você, no seu coração. Cristo está batendo. Ele quer entrar lá. Ele quer mudar você. Ele quer fazer de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher espiritual. Lembra do tema que eu falei semana passada aí, pessoal? Então, é isso que Cristo quer fazer.
Se não fazer isso, não purificar sua alma, não tem ceia certa, tá? Aí o que mais, pessoal? Essa atuação também pode mudar os centros energéticos, então. Vai mudar nossa centros energéticos, que é o quê? O cardíaco tende a ser profundamente impactado. Então, aqui, ó, nosso cardíaco, aonde está o coração, o chakra cardíaco, né? Pois ele armazena registro de dor, perda, rejeição e autonegação. Então, por isso que Cristo quer entrar aqui, ó, para trabalhar aqui o coração, o cardíaco, para limpar aí as coisas, tá? Ao liberar essa carga, o centro se expande. Então, começa a expandir a luz. E a alma recupera seu fluxo natural de expressão. Então, ao liberar essa carga, o centro se expande, a alma recupera o fluxo. Então, você começa a expressar naturalmente a sua espiritualidade. O chakra frontal também se beneficia do processo, pois a mente se torna mais limpa. Então, quando o chakra frontal aí, ele vai se beneficiar com esse processo, a limpeza do chakra cardíaco. Ele começa a abrir. Então, limpa a mente, então, você vai ter uma clareza e os pensamentos deixam de ser influenciados por conteúdo não integrado. O campo, né, o campo vibracional, como um todo, se torna mais leve, sensível e alinhado. Então, você começa a se sentir. Por isso que quem está aqui comigo trabalhando na espiritualidade, ele sempre sente uma leveza, uma paz, ele se sente bem. E é por isso que meus vídeos vocês estão vindo assistir. É porque está ali fazendo bem. Se não tivesse aqui, ninguém gosta de ficar aqui, pessoal, assistindo 2 vídeos aqui, queimando os neurônios, se não tivesse fazendo bem. Então, por isso que vocês vêm. Porque vocês querem sentir a leveza, se sente o campo mais leve. Então, quando você começa a ouvir a palavra, você começa a entrar, começa a trabalhar o seu ser. Você entra no processo de purificação da sua alma. Então, é um processo. Não é assim que você, entrou na igreja, aceitei, me batizei, pronto, agora eu estou purificado. Não é assim, tá, pessoal? Isso é engano, tá? É engano dos grandes, tá? E isso tem muitas pessoas pensando assim, tá? Isso é um engano muito grande que acontece com essas pessoas. E aí ela não muda. Ela nem sabe como é que acontece o processo. Ela pensa lá que o batismo lá que ela vai ter é que vai purificar ela. Não é, tá? Não é. A alma, já pensou se fosse assim, tomar um banho, a alma tá purificada? Não é assim, tá, pessoal? Esse é um engano, tá? Por causa de falta de entendimento sobre isso. Aí ele fala, purificar a alma não é apagar a experiência, mas libertar a consciência da identificação com ela. Então, você se liberta da identificação dessas coisas, que foi o ego, o seu ego que trouxe isso. Então, quando você se desprende do ego, isso não vai causar mais sofrimento para a sua consciência. Ele fala, esse processo permite que a energia essencial que sempre esteve presente se manifeste com mais intensidade e estabilidade. Então, a energia vai se manifestar, né? O nosso campo vibracional vai estar mais leve, a energia boa vai começar a fluir da gente, tá? E as pessoas vão sentir, nossa, que energia boa, nossa, presença boa. Por quê? Porque você está com um pensamento bom, a emoção equilibrada. Quando você está desequilibrado, pensamento mal, emoção as pessoas sentem também.
sente um peso, né? Um peso vindo da sua energia. As pessoas sentem. Não tem como escapar, pessoal, tá? Aí ele fala, a atuação vibracional da purificação não pode ser forçada nem apressada. Então, essa atuação vibracional, que é a purificacional, não pode ser forçada. É uma coisa que a pessoa tem que estar consciente, permitir. É uma pessoa que ela vai ter que trabalhar, né, continuamente na vida dela. Então, não pode ser forçada como você entrar em um conceito religioso e começar a forçar você. Não, você tem que obedecer aqui. Não é assim, tá? Por quê? Vai até atrapalhar esse trabalho da purificação. Aí ele fala, ela acontece quando a consciência decide de forma direta e sincera parar de sustentar o que já não serve. Essa decisão é que inicia a verdadeira transformação energética. Então, quando você decide, né, tem consciência e decide de forma direta e sincera, então, você tem sinceridade, eu vou trabalhar isso, trabalhar minha espiritualidade, então, vai sustentar, você vai sustentar na energia mais elevada. E aquilo que não serve, você vai jogando fora. Então, é essa decisão que ele fala que inicia verdadeiramente a transformação. Enquanto você não toma uma decisão verdadeira, não vai acontecer isso, tá, pessoal? Entende que a purificação da alma não tem nada a ver aí com o que os conceitos religiosos estão trazendo? Você entende agora? É totalmente diferente, pessoal. Mas é isso que acontece. É por isso que, irmão Samuel, por que que tem muita, né? Como a senhora fez a. Tem muita igreja, tem muita. Mas as pessoas não melhoram. Por causa disso, não é você entrar em um grupo aí, em um prédio físico, em um grupo desse é que você vai melhorar, pessoal. Porque isso tem a ver intrinsecamente as coisas. Os líderes aí religiosos, e tem a Bíblia ali, pode trabalhar, usar aquilo, trabalhar espiritual, pode, mas não estão fazendo, pessoal. Fazendo outro evangelho. Outra coisa aí, dizendo que é evangelho, mas não é. Tá? E aí o povo tá aí. Estão sem se purificar, estão sem se conectar com a espiritualidade. Só tá indo pro grupo, né? Aí que eles estão dizendo que é a igreja de Deus, tá? Só tá indo aí. Mas continuando a fazer a mesma bagaceira. Agora que eu entendo isso, pessoal. Quando eu estava no grupo, tá? Eu não entendia. Eu acreditava nas pessoas que estavam lá. Por isso que quando eu via aquelas pessoas fazendo coisas erradas, né, pessoal? Né? Que na igreja ele ficava como um santinho. Mas na hora que saía ali, aprontava. Eu vi muitos. Eu aí ficava me perguntando por que que isso está acontecendo? Por que essas pessoas estão dizendo que é de Deus lá? Por que que está acontecendo isso? Agora eu sei por que é. Mas no tempo que eu não tinha conhecimento, isso me deixava triste. Eu digo, nossa, pessoas que eu pensava que era de Deus até me magoou e tudo, tá? Então, isso me trouxe até uma confusão mental. É o que acontece com a maioria das pessoas. Eu sinto muito, tá, pessoal, em falar isso aqui, mas tá acontecendo. É uma verdade, tá? Aí o que mais? Ele fala: a purificação da alma tem como finalidade principal restaurar a integridade vibracional da consciência e permitir que ela se reconecte
a sua direção interior, sem interferência. Então, o principal da purificação da alma é isso, é restaurar aquela vibração de um homem espiritual com integridade, vai restaurar a integridade vibracional para a consciência, ele ir em direção ao interior dele, aonde ele vai se encontrar com o Criador dele. Mas precisa passar por essa purificação. Vai ter que o fogo vai ter que queimar algumas coisas aí, tá? Tá, pessoal? Mas é isso. Senão a gente não se conecta verdadeiramente com Deus. A gente vai ser um religioso, como a maioria das pessoas estão. O que mais, pessoal? Ele fala, na vida prática, a purificação da alma pode ser aplicada quando a pessoa percebe padrões recorrentes de sofrimento, sensação de estagnação, parado, né? Perda de clareza, então, tá dormindo, sobre o próprio caminho e dificuldade de acessar sua própria verdade. Então, ela tem dificuldade de acessar a verdade por causa que ela está fora, não entrou nesse processo de purificação. É preciso, porque aí a gente acessa a verdade, a nossa própria verdade, que está na nossa consciência. Então, esse é um trabalho interno, pessoal. E é o que Cristo vai fazer. É por isso que ele manda, venha, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, venha que eu vou lhe aliviar vocês. Tá? Venha e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a sua. Então, a gente tem que ir aprender de Cristo como é que a gente tem que fazer, entrar nesse processo de purificação. Tem que ser com sinceridade, tá? Aí ele fala, outra finalidade importante da purificação da alma é o fortalecimento da consciência diante do vínculo vibracionais antigo. Então, você vai ficar forte. Então, coisas agora negativas você não vai permitir mais que entre no seu campo vibracional. É isso que acontece quando uma pessoa desperta, é por isso que ela muda a vibração, muda os lugares, muda o ambiente, muda as pessoas. Pessoas densas, ela não fica mais próxima. Entende? Então, essa pessoa muda, pessoal. Por isso que o despertar é importante. Porque você já entra nesse processo de purificação, né? Noite escura da alma, essas coisas, é tudo a purificação da alma, para que a gente fique limpo, para a gente se conectar com a nossa essência, com a nossa espiritualidade e se conectar ao Criador, pessoal. Senão não tem conexão. Tá fora, tá fora, tá fora. Não é você se conectar a Deus, não é você ir para um grupo religioso, tá? Não é fazer isso. Mas é ensinado isso para vocês porque estão desviando vocês da verdadeira espiritualidade sua. Sinto muito, tá? Aí ele fala, a purificação da alma também atua como uma preparação para o ciclo de expansão. Então, prepara você para você entrar num ciclo de expansão da sua consciência. Antes de acessar o estado mais amplo de percepção, é necessário que o campo esteja limpo. Então, a alma limpo o suficiente para sustentar essa frequência, porque a gente vai passar por uma frequência dimensional. E para você sustentar essa frequência, você tem que se limpar das coisas mais negativas, as energias mais densas. Senão você não consegue, pessoal, sustentar a frequência alta.
Você começa a cair, fazer coisas aí, e aí cai de vez, tá? Não consegue ali. Você pode até acessar ali um pouco a frequência, mas depois. Então, precisa fazer essa limpeza no seu campo, que é a limpeza da alma. Senão, você não se sustenta, tá? Aí o que mais, pessoal? Purificação da alma começa com a decisão consciente de interromper, sustentar padrões que fragmentam o campo energético. Então, aqueles padrões mais baixos, o qual desequilibra o nosso campo, a nossa mente, tá? Chegaram muitas pessoas, tá, pessoal? Aqui para o meu canal assim, pessoal. Tava o campo dela, tava totalmente um desequilíbrio total. E muitas vieram desses grupos. É por isso que eu estou falando, esses grupos não estão trabalhando as pessoas. Não estão melhorando as pessoas. Estão fazendo o que com as pessoas? Estão fazendo isso. E às vezes até as pessoas pegam mais frequência negativa lá no meio lá desses grupos aí religiosos. Às vezes se magoa, fica com raiva. Tem gente até que fica com raiva de Deus, tá? É sério, pessoal. É seríssimo, tá? O que acontece? A gente fica com raiva de Deus. Então, tudo que fala que é de Deus ou alguma coisa, ela fica com raiva. Então, colocou um sentimento bem contrário, aí que a pessoa não vai se encontrar com o Criador dela. Sinto muito, tá, pessoal? Então, ele tem que tomar a decisão consciente, então, tem que ter consciência para interromper isso. Esse processo não depende de estímulo externo, mas de uma escolha interna. Então, é coisas internas, por limpeza, verdade e reposicionamento. Então, você entra na limpeza com verdade e reposicionamento. Então, a coisa está acontecendo na alma, por isso que é a purificação da alma. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Se as pessoas não falam a verdade, eu tenho que vir falar a verdade aqui para vocês. Aí ele fala, a observação silenciosa do próprio estado interno. Então, é aquela observação que é só silenciosa do próprio estado interno. Como é que está você? O que é que você está pensando? Quais as suas emoções? O que é que você está fazendo aqui? Você tem que estar desperto para perceber isso. É um ponto de partida, então é um ponto de você já começar a entrar nesse processo de purificação da sua alma. Não se trata de analisar com a mente, não é com a mente, mas de perceber o que está presente no campo emocional, mental, de forma contínua. Então, quem é que percebe tanto a mente, o campo mental, o campo emocional? Quem é que percebe isso? A sua consciência. Então, ela só vai perceber se ela despertar. Se ela não despertar, ela não vai perceber o que é a mente e aonde está levando você, a emoção. Ela não vai perceber isso, pessoal. Por isso que tem que estar desperto. Tá? Aí ele fala culpa, então perceber culpa, ressentimento, rigidez, medo e apego são sinais de que há conteúdo não integrado. Então, são energia, sentimento, né? Culpa, ressentimento, rigidez, medo, apego. Então, se você tá aí, você tem que trabalhar, tá, pessoal? Trabalhar esse lado, que é um lado sutil, e trabalha assim, através de essa conexão com a espiritualidade, trabalha através de palavras. Então, por isso que quando eu estou falando palavras, vibrações, começa a mudar você. Você começa a sentir mais, você começa a melhorar. Então, a própria palavra de Deus faz isso. Ela é viva e penetra até a divisão da alma. Então,
vai limpando lá as coisas. Vai mostrando lá as bagaceiras. Olha aí, ó, precisa melhorar aí, ó. Ó, você aí tá assim, ó, precisa. Então, vai mostrando, tá? Ele fala, ao trazer esse registro, né, a sua consciência, a pessoa cria um espaço que o processo de purificação começa. Então, quando você toma consciência, traz esse registro dessas frequências de culpa, medo, né? Essas bagaceiras que tem dentro de você, você traz o registro, aí você já entra no processo de purificação. Mas se você não está percebendo isso, você ainda não está nesse processo de limpeza da sua alma. Você não está percebendo o que sua mente está fazendo, o que suas emoções, você não está percebendo. Está dormindo. Então, desperta tu que dorme. Então, tem que acordar a consciência. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá? Tentando despertar a sua consciência. Aí, que mais, pessoal? Vamos parar aqui, tá? Que já é 50 e... Como é? 56 minutos, tá? A gente vai parar aqui e vai continuar na segunda parte, tá bom, pessoal? Eu vou ali fazer uma merenda. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá? E nosso estudo aqui na segunda parte, tá? Já falei aí muitas coisas já interessantes, né? Por isso que vocês têm que assistir as duas partes, tá? Eu vejo aí alguns vídeos que tem pessoas que assistem só a segunda parte. Eu acho que é principalmente os evangélicos, porque a segunda parte é onde eu falo da Bíblia, né? Ele não assiste, você precisa assistir a primeira para entender a segunda, tá? Tá certo? Graças a Deus. Então, até a segunda parte.